Essa semana nós divulgamos a informação de que a chamada carne de terceira está 60% mais cara do que há um ano atrás. E eu estou ao vivo com o Rodrigo Kiko Afonso, que é diretor executivo da Ação da Cidadania, uma ONG muito respeitada que luta justamente contra a fome e a miséria no Brasil. Ô Kiko, você consegue me ouvir bem? Uma boa tarde para você. Consigo sim, Rodrigo, um prazer estar aqui. Prazer, belo nome, aliás. Tá certo, estamos juntos. Rodrigo são gente boa, hein? Eu acho que sim. É isso. Olha, Rodrigo, qual que é a sua visão diante dessa realidade, né? A gente viu imagens aí de pessoas recolhendo ossos para se alimentar daquilo que é descartado. É uma realidade que foi agravada, né, com a crise atual, mas que é presente aqui no país há muito tempo, não? Exatamente. A gente, infelizmente, vive um momento muito grave, né, de uma piora muito significativa dos números da fome, mas não é uma piora que acontece por conta exclusivamente da Covid, né? A gente já vem num processo de piora desses indicadores desde 2016, justamente quando a gente começa a perceber na Ação da Cidadania o pedido de entidades que formam a nossa rede pelo Brasil inteiro de mudança do foco da nossa atuação para voltar à questão da distribuição de alimentos, né? Então a gente estava há 10 anos sem fazer a nossa campanha Natal Sem Fome, e a gente tinha feito a última em 2007, e por conta de toda essa demanda que a gente começa a perceber em 2016, a gente relança a campanha em 2017 e volta a ver a fome voltando de uma forma muito rápida, né? Lembrando para os ouvintes aqui, para quem está nos assistindo também, que a gente saiu do mapa da fome da ONU em 2014. A gente chegou a receber um prêmio do PNUD internacional de país que mais reduziu a fome e a miséria no mundo, né? E a gente olha para isso hoje como se fosse um século atrás, né? A grande verdade é que essa piora ela já começou 2 anos depois disso e ela vem piorando ao longo desses últimos anos. Só para te dar um dado, Rodrigo, a gente em 2014, quando a gente sai do mapa da fome da ONU, a gente tinha um número de aproximadamente 54 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. Quando a gente chega em 2018, a gente já está com 85 milhões. A gente subiu 30 milhões de pessoas em apenas 4 anos. Então a situação já vinha num grau de piora muito grande e a Covid ela veio para acelerar esse processo, para colocar a gente numa situação que provavelmente ia acontecer daqui a uns 2 ou 3 anos, mas quando vem a Covid ela acelerou algo que já vinha acontecendo e piorando muito significativamente. Não, sem dúvida. E campanhas como essa que vocês, aliás, né, grande Betinho que vem aí trazendo toda esse histórico, né, de luta, de combate à miséria e à fome, são campanhas primordiais porque às vezes, por um lado, você tem uma carência por parte do poder público e por outro também você tem uma certa iniciativa muito mais viva ali por parte das pessoas, né, por parte desse apoio popular. Eu queria que você pudesse comentar justamente sobre isso, sobre a importância dessa ação da campanha Natal Sem Fome, que agora ela vai ser lançada nesse domingo, né, dia 17 de outubro, em todo o país. Essa campanha é tão importante. Qual que é a importância dessa ação nos tempos atuais em que nós estamos vivendo e esse apelo que a gente faz para que as pessoas ajudem, para que as pessoas abracem essa causa, né? Claro. Bom, a campanha vem num momento muito importante, né? Porque a gente está acompanhando essa piora muito significativa, essas imagens que a gente tem visto recentemente das famílias pegando ossos e sobras de carnes, né, para poder se alimentar, são imagens que nos chocam, né? Mas são a realidade de milhões de brasileiros. Não estamos falando de dezenas, estamos falando de milhões de brasileiros que vivem essa realidade de não saber no dia ou na semana o que eles vão ter para comer no dia seguinte. Então a campanha do Natal Sem Fome, a gente ao longo do ano fez uma campanha muito forte chamada Brasil Sem Fome, que foi uma distribuição contínua de alimentos, mas a campanha do Natal Sem Fome é uma simbologia muito maior, né? Primeiro porque ela vem numa época de muita solidariedade, de muita emoção para as famílias, que é o Natal, né? O final de ano normalmente é marcado por esse momento de reunião da família, de solidariedade, e as pessoas que não têm condição nem de comprar o alimento para se alimentar no dia, não olham tudo isso acontecendo à sua volta e pioram muito mais, né,
a sua autoestima, toda a questão de olhar para o seu redor, ver todo mundo comemorando e elas sem o que comer. Então a gente quer trazer para esse momento, primeiro, algum tipo de alento para essas famílias, mas principalmente alertar a sociedade em relação à questão da fome e da piora das condições, né? Não é com o fim da Covid que a fome vai acabar. A gente vai enfrentar a fome se a Covid acabasse hoje, por mais uns 3, 4 anos, pelo menos, até a gente conseguir voltar a indicadores parecidos com 2014. Então o Natal Sem Fome vem justamente para trazer esse alerta, para tentar mostrar para as pessoas a questão da fome como uma coisa estrutural no Brasil, mas principalmente para poder engajar as pessoas, ser uma plataforma de engajamento social de toda a sociedade brasileira em relação à ajuda no combate à fome e que possam, de alguma forma, ajudar essas famílias que estão numa situação trágica. Qual que é a expectativa, Rodrigo, da arrecadação? E, aliás, as pessoas já podem doar? As pessoas vão poder começar a doar no site do Natal Sem Fome a partir de domingo, mas podem doar já desde hoje no nosso site da Ação da Cidadania, né? açãodacidadania.org.br. O site do Natal Sem Fome é natalsemfome.org.br. A nossa expectativa esse ano é captar pelo menos 30 milhões de reais com parceiros, com empresas, com instituições, especialmente as pessoas físicas. A gente já tem diversas parcerias fechadas para essa campanha com empresas que são parceiras nossas de longa data, e a gente espera conseguir pelo menos uma arrecadação de 30 milhões. Lembrando que na campanha Brasil Sem Fome a gente atingiu a marca de 100 milhões de reais arrecadados. Então a gente acha que é bastante factível, nesse final de ano, num ano tão difícil para essas famílias, que a solidariedade das pessoas, das empresas, das instituições possa abraçar a campanha Natal Sem Fome para a gente apoiar mais e mais famílias por todo o Brasil. Rodrigo, eu sei que você não tem uma bola de cristal aí para poder prever o futuro, mas com o seu olhar atento, né, e já com todo o seu histórico que você vem junto com a ONG, como é que você analisa o futuro do país? Como é que você vislumbra esse futuro com a pandemia, de certa forma se normalizando, né? Mas ainda com uma instabilidade na política, enfim. Como é que você vislumbra esse futuro do país? Olha, o grande fato, e assim, eu estou falando basicamente dos dados e dos números de indicadores sociais, é que nos últimos anos a gente tem sofrido uma piora muito significativa, né, desde 2014 para cá. Independente do governo eleito, se esse se reeleger, se outro entrar, enfim, se uma terceira via entrar, independente de quem entrar, a gente precisa ter mudança de rumos. Isso para mim está claríssimo. Continuando com a forma de políticas públicas que têm sido implementadas, que têm sido muito voltadas à destruição das políticas que existiam de apoio às camadas mais pobres, especialmente de apoio à segurança alimentar. Se a gente não mudar os rumos dessas políticas e investir mais nelas, a gente vai continuar nesse rumo de pode ser até aumentar o PIB, mas aumentar a fome, que é o que a gente tem vivido, né? Você olha dados e alguns indicadores começando a melhorar, mas os dados da fome e da desigualdade aumentando. Quer dizer, a gente está se tornando cada vez mais um país mais desigual, com os mais ricos e os mais pobres mais pobres. Então a gente precisa fazer uma mudança de política, de rumos do país, para que a gente possa voltar a implementar políticas que tenham um olhar para essa camada da população mais carente e que ela volte a ser prioridade desse país, porque sem isso a pobreza só aumenta e a desigualdade só aumenta. Nós já somos um dos países mais desiguais do mundo e isso só tem piorado ao longo dos últimos anos. Então a gente tem que olhar para frente com um olhar de mudança. Independente do governo que vier, ele tem que ser diferente do que a gente tem visto nesses últimos anos. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Te desejo muita força aí na sua batalha, junto com todos aí da ONG, e estamos aqui com o canal aberto sempre para trazer as informações, divulgar as ações. Parabéns pela iniciativa e vida longa, né? Vida longa à Ação Cidadania. Muito obrigado, Rodrigo, é um prazer estar aqui, um grande abraço para todo mundo. Muito bem, conversamos aqui com o Rodrigo Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania, essa ONG tão importante e respeitada na luta contra a fome e a miséria no Brasil.